O Wall Street Journal, um dos jornais mais respeitados do mundo, afirmou: o STF deu um golpe de Estado no Brasil. Segundo a matéria, Alexandre de Moraes estaria usando a caneta para prender opositores, censurar críticas e favorecer Lula, num modelo parecido com o da Venezuela. A denúncia é grave e mostra como o mundo enxerga o Brasil hoje, uma democracia em risco. O cerco está fechando e a coisa está ficando séria para o Brasil. Um dos jornais mais lidos no mundo disse que o STF deu um golpe de Estado no Brasil. Wall Street Journal, um dos jornais mais tradicionais e importantes do mundo, disse: um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. O ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. A matéria descreve com riqueza de detalhes e com perfeição que Alexandre de Moraes está se utilizando da caneta para prender opositores políticos, que o STF deu um golpe político no Brasil. Primeiro, a matéria descreve que o STF cria um suposto ataque aos ministros e à Suprema Corte em 2019, cria um tal do inquérito interminável chamado de inquérito das fake news para fixar a competência do STF, usurpando a prerrogativa de função, investigando pessoas sem prerrogativas de foro. Depois diz que Lula, condenado em todas as instâncias, em 3 processos por crime de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tem seus processos anulados para ser marionete nas mãos do STF. A matéria é certeira demais. Diz que o STF criou um inquérito ainda das milícias digitais para prender pessoas, prender opositores políticos, silenciar opositores políticos, e chega a dizer que Alexandre de Moraes, inimigo declarado do Bolsonaro, quando à frente do TSE, e me parece que foi exatamente isso que aconteceu, ele favoreceu em tudo o Lula nas eleições. E a matéria só afunila e diz que o Brasil segue exatamente o modus operandi da Venezuela e cria um golpe sem armas, sem forças armadas, para prender em definitivo o líder da direita, para dar um golpe em defesa da democracia. Vejam como o mundo enxerga hoje o Brasil. A liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. O maior risco não é, como ocorreu nas décadas 70 e 80, a repentina tomada do poder pelos militares. Os ditadores do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando o controle das instituições democráticas enquanto era popular e depois prendeu seus oponentes ou os exilou. O problema em Brasília começou em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que lhe conferia o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra seus membros. Primeiro instaurou o inquérito das fake news, assumindo-se como iniciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, que têm o direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais, com acusações apresentadas por promotores locais e estaduais. O ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua oposição ao então presidente Bolsonaro, foi escolhido a dedo pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli, para conduzir o inquérito, embora a designação dos ministros seja aleatória. Pois é. Os investigadores monitoraram as contas de pessoas politicamente incorretas nas redes sociais, criminalizaram suas opiniões e as prenderam preventivamente. Alguns juristas reclamaram que o tribunal estava violando a imparcialidade, a liberdade de expressão e o sistema de justiça adversarial. Mas o Senado se esquivou de seu dever de disciplinar o tribunal. A decisão do STF em março de 2021 de anular a condenação por corrupção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2017, que havia sido confirmada 2 vezes em segunda instância, inflamou ainda mais a direita brasileira. Os deploráveis recorreram às redes sociais. O tribunal tentou silenciá-los, mas alguns formadores de opinião populares estavam fora do país e fora do alcance do juízo. Assim, em julho de 2021, eles iniciaram um inquérito da milícia digital, visando empresas de tecnologia e suas plataformas. Isso os forçou a censurar conteúdo e desmonetizar brasileiros que tinham opiniões que o tribunal considerou inaceitáveis.
O descumprimento significou que as empresas não podiam mais operar no Brasil. O ministro Moraes também chefiou o TSE durante a campanha presidencial de 2022, que opôs Lula à presidência da República. O ministro tornou o tribunal notavelmente mais político do que antes, monitorando ativamente o discurso de partidos, candidatos e cidadãos, e censurando aqueles com quem discordava. O senhor da Silva tomou posse sem incidentes em 1º de janeiro de 2023, mas uma semana depois, um grupo de bolsonaristas marchou em direção a prédios federais em Brasília. Algumas pessoas entraram onde houve violência e vandalismo. O tribunal classificou a ação como tentativa de golpe, mas a maioria dos envolvidos parecia ser formada por marginais de tênis vagando pelo local sem armas. Nenhum soldado saiu das instalações militares. Não importa o que você pense do Bolsonaro, está claro que a política tomou conta da corte. A direita no Senado brasileiro está tentando mobilizar os votos necessários para impeachment do ministro Moraes e restaurar a imparcialidade judicial. As elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder. Infelizmente, as tarifas de 50% do presidente Trump sobre as importações brasileiras impulsionaram o nacionalismo e o apoio ao senhor da Silva. Mas a decisão do Tesouro dos Estados Unidos no mês passado de impor sanções ao senhor Moraes parece ter chamado a atenção dos outros membros da corte, que sem dúvida entendem que pode haver mais por vir se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. Que matéria incrível da Mary Grade do Wall Street Journal. Vejam como o mundo enxerga hoje o Brasil. O Wall Street Journal declarou o Brasil como uma ditadura. E tem brasileiro que ainda não enxerga isso. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Se até a imprensa internacional já chama o Brasil de ditadura, quanto tempo falta para todos aqui enxergarem? A verdade está vindo à tona, e quando ela explodir, ninguém vai poder dizer que não foi avisado.